Apesar dessas imagens, apesar das histórias que a gente vem mostrando aqui, relembrando o que foi aquele 7 de outubro, dos atos bárbaros cometidos pelo Hamas, o governo brasileiro se recusa a classificar o Hamas como um grupo terrorista. Pois bem, uma pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, perguntou sobre a posição brasileira. Se está certo o Brasil em não classificar o Hamas como terrorista. Vamos ver os números. 26% acham que o Brasil está certo, 57% discordam, 17% não sabem ou não responderam. Foram ouvidas 2.000 pessoas de forma presencial entre os dias 19 e 22 de outubro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança dessa pesquisa é de 95%. Eu converso agora ao vivo com o diretor do Instituto de Pesquisa Quest, Felipe Nunes. Felipe, como é bom ter você aqui no nosso CNN Prime Time. Há quanto tempo a gente não se via? Desde o quê? Desde a eleição. Boa noite, Felipe. Me diz uma coisa, como é que você analisa esse resultado? Até que ponto o brasileiro, como o mundo inteiro, tão interessado está em seguir essa guerra, acompanhar os passos desse conflito? Até que ponto o brasileiro tem essa posição? Por já ter tomado um partido, sou a favor de Israel, sou a favor dos palestinos, ou é uma questão política motivada internamente aqui, porque a gente sabe que isso está acontecendo? Boa noite, Márcio. Prazer revê-lo. Esse tema é um dos temas que ajuda a explicar por que o governo Lula sofreu nesses últimos 2 meses uma queda na aprovação do seu governo, né? A pesquisa Genial Quest publicada hoje mostra 6 pontos percentuais de queda na aprovação do governo. Um dos elementos, Márcio, é exatamente essa postura que os brasileiros têm diante do conflito. As pessoas estão muito atentas ao que está acontecendo. Uma das perguntas da pesquisa foi: quanto que você está informado sobre o tema? São quase 90% dos brasileiros que dizem que estão acompanhando o conflito Hamas-Israel de perto. Isso mostra a importância desse dado que você acabou de analisar para a gente. Quer dizer, quando a maioria dos brasileiros, 60%, toma uma posição como essa, mesmo diante de toda a polarização que permanece, né, entre lulistas e bolsonaristas, a gente tem uma dimensão, Márcio, bem clara da gravidade, né, e da relevância que esse ponto tem, que esse aspecto tem sobre a imagem que o governo Lula tem nesse momento. Mas eu não sei, parece que eu interpreto que você está diminuindo um pouco a polarização política que Lula e Bolsonaro, que naturalmente influencia essa escolha, de algumas pessoas pelo menos, e está dando muito mais crédito à posição brasileira, geopoliticamente falando. Mas se o Brasil diz, a ONU também não reconhece como um grupo terrorista, qual seria a avaliação das pessoas se isso fosse posto no questionário, por exemplo? Não, Márcio, esse ponto é importante justamente por isso. Nesse levantamento, a gente observou que a polarização do ano passado, aliás, que vai completar um ano, né? Outubro do ano passado, agora estamos próximos aí desse aniversário da eleição, que foi a eleição mais polarizante da história, essa polarização permanece. Todos os indicadores que a gente vê analisados na pesquisa, sejam eles econômicos, políticos, sociais, de temas polêmicos ou mesmo da guerra, no geral a gente vê bolsonaristas e lulistas com posições bem distintas. Mas é que nesse caso, no caso da guerra, ele parece ser um tema tão sensível, né, que chama de fato a atenção das pessoas, que ele consegue ser superior a essa polarização nacional. Ou seja, é como se fosse um tema normativamente orientado, que move a moral das pessoas, a ética das pessoas. E por isso esse quesito supera, né, essa dimensão. Agora, vale chamar a atenção, Márcio, se você me permitir, para um outro aspecto, que é: se por um lado os brasileiros condenam o fato do governo não condenar o Hamas como um grupo terrorista, por outro, os brasileiros aprovam e apoiam a posição pacifista que o governo tem, já que mais de 80% diz que o governo faz bem em mandar avião para recuperar brasileiros na faixa de Gaza. Os brasileiros apoiam a posição brasileira de tentar conversar com todos os lados para chegar aí a uma solução mais pacifista. Quer dizer, se por um lado há uma rejeição por essa posição sobre o Hamas, por outro, o governo tem apoio dessa população que acredita que a melhor solução não é o conflito, é a paz. E como você bem colocou, as pessoas estão se informando
sobre todos os desdobramentos dessa guerra. A pesquisa apontou isso também. Sim, sem dúvida. A gente fez uma bateria de quase 20 itens, né, de o que está chamando a atenção do noticiário para as pessoas. E os dois itens que mais pontuaram, ou seja, cujo percentual é o maior, tem aí uma surpresa. Um é a guerra Israel-Hamas, essa está ali em cima. A segunda foi o noticiário sobre as enchentes que tomaram conta do sul do país. É bem interessante perceber que as pessoas estão olhando para o cenário internacional, mas também estão preocupadas com aquilo que acontece no país. E aí, Márcio, vou aproveitar essa sua pergunta para fazer um gancho, que se tem uma conclusão que eu tiro da pesquisa, é de que os brasileiros querem que o presidente Lula se envolva cada vez mais com os temas nacionais. Eles acham que as viagens internacionais estão um pouco excessivas, estão um pouco exageradas, e eles querem ver o Lula atacando, por exemplo, o tema das enchentes no Sul. As pessoas querem ver o Lula envolvido com os temas da economia, se preocupando com a questão do desemprego, da inflação. Ou seja, essa pesquisa é também um recado, um alerta. Embora o governo continue com uma aprovação alta, 54%, dado esse nível de polarização, as pessoas estão preocupadas com o tanto que o presidente olha para fora, que parece ser mais do que o tanto que ele está olhando para dentro. Eu acho que esse alerta é importante e a pesquisa captura isso muito bem. E sem dúvida que qualquer governo se interessa nesse tipo de pesquisa, nesse tipo de avaliação. Obrigado, Felipe Nunes, diretor da Quest. Boa noite, Felipe. Boa noite, Márcio. Prazer revê-lo.